Muito bem, família. Então, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula, nesse caso. Muito bem. Então, para quem já assistiu o nosso primeiro vídeo, ou seja, a primeira aula, já conseguiu logar o e-mail em seu aplicativo, dá de parabéns. Para quem também assistiu o segundo vídeo, já conseguiu ultrapassar, conseguiu adicionar o nosso e-mail sul-africano. Então, vamos a esse próximo vídeo, nesse caso, a próxima aula, a terceira aula. Então, não adianta você pular para assistir o terceiro vídeo se ainda não concluiu os passos do primeiro vídeo ou segundo vídeo. Então, tens que voltar para lá, assistir de novo e ultrapassar para ali. Se não conseguiu assistir, teve problemas, é só me contactar. Eu vou lá assistir o primeiro vídeo, mas não estou a conseguir seguir os passos, não consegui logar o meu e-mail, vou te assistir, vou dar assistência agora. Você também assistiu o segundo vídeo, não conseguiu logar o endereço aí no seu endereço sul-africano, não está a conseguir seguir o espaço. É só me contactar também, vou te guiar passo a passo. Não adianta você pular para o terceiro vídeo sem compreender o conteúdo da aula anterior. Muito bem, então, sem mais delongas, nesse terceiro vídeo aqui vamos aprender a manejar o aplicativo, né? Como manejar o aplicativo, como avaliar os produtos, quais são os cuidados a ter antes de escolhermos os nossos produtos, como adicionar no carrinho e tudo mais. Então, sem mais delongas, vamos lá rodar no aplicativo, né? Vamos, muito bem. Tem aqui o aplicativo, vamos lá para o aplicativo Shein. Muito bem. Então, já estamos dentro do aplicativo família. Então, aqui é nosso painel geral para podermos ver os produtos, apreciar os produtos. Aqui estão a ver no nosso painel geral. Então, no painel geral, sempre aqui no shop, aqui. Temos que estar aqui para podermos apreciar, né? De modo geral, os produtos. Você aprecia. Se gostou de alguma coisa, é só clicar e entrar para apreciar ainda mais. Tá a ver? Você há de ver aqui. Então, há de ver aqui. Muito bem. Então, há quem pode pensar que é só para ver roupa de mulher. Será que não tem coisa de homem? Tem coisa de homem aqui. Então, é só pesquisar, tá bom? Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, para quem também quer pesquisar, não quer só rodar aqui, vamos supor que eu só quero sapatos. Você vem aqui na barra de pesquisa, que temos aqui a barra de pesquisa, família. Você entra aqui, pesquisa o que você quiser. Sapato, camisa, pesquisar. Tá bom? Então, vamos entrar aqui na barra de pesquisa. Você entra. Então, aqui na barra de pesquisa, você tem essa opção. Você pode escrever o que você quer. Vamos supor que você quer sapato. Você pode escrever sapatos. Tá vendo? Você escreve sapato, depois clica em pesquisa, vai pesquisar. Ou simplesmente você vem aqui. Vamos supor que você tem uma foto de um sapato, de uma camisa que você quer. É só ver aqui na câmera. Aqui. Você entra na câmera e vem aqui. Vai procurar pela foto que você tem guardado no seu telefone, de uma camisa, de um chapéu que você está interessado. Você vai ver se tem no aplicativo ou não. Então, vamos lá, você procura a sua foto, você vai procurar a sua foto, muito bem. Vai procurar a sua foto. Vamos lá ver aqui, você vai procurar a sua foto. Então, vamos lá porque vamos lá supor que você quer essa camisa aqui. Você tem uma foto dessa camisa, só você clicar nessa foto aqui, concluir. Então, o aplicativo vai fazer o scanner pesquisando para ver se tem um aplicativo, se tem a camisa ou não. Tá vendo como podem ver? Está aqui. Apareceu. Você pesquisando com a foto, apareceu. Muito bem. Então, para você que não tem a foto, só quer pesquisar, só escrever, não tem problema também. É só voltar. Aqui escreve. Vamos supor que você quer sapato, né? Por exemplo, escreve sapatos. Sapatos. Muito bem. Então, clica em pesquisar. Muito bem. Pesquisar. Então, aqui sapatos aqui. Estão a ver? Estão aqui sapatos. Estão aqui sapatos aqui. Estão a ver? Muito bem. Estão aqui sapatos. Você vai escolher o sapato que mais convém para você, tá vendo? Muito bem. Então, eu não quero sapato, quero outra coisa, não tem problema. Você só vir aqui, clicar nesse X, uma vez que pesquisamos sapato, clica nesse X. Muito bem. Então, pesquisa o que você quer aqui de novo. Você pesquisa o que você quer em camisas. Vamos por saias. Saias.
Então, pesquisa, muito bem, vamos lá ver. Temos aqui saias, estão a ver? Temos aqui saias. Saias, estão a ver? Então, eu sou homem, não quero isso aqui, não tem problema. Você olha de novo aqui na barra de pesquisa. Pesquisa o que você quer. Vamos supor que você quer calças. Calças masculinos. Masculinos. Calças masculinos. Calças masculinas. Você pesquisar. Estão a ver? Calças para homem. Não tem problema. Você pesquisa aqui. Tudo que você quer é só pesquisar. Pesquisar, estão a ver? É só pesquisar. Eu quero fones de ouvido. Também não tem problema. Você pesquisa aqui. Fones de ouvido. Pesquisar. Você vai ter, temos alguns acessórios que só não vende somente roupa, tem acessórios aqui, estão a ver? Mesmo óculos, colares, muitas coisas. Só você pesquisar o que você quer, se tiver disponível, você vai encontrar, estão a ver? Estão a ver? Então, muito bem. Muito bem. Agora, como avaliar o produto aqui? Vamos ver, você já achou o seu produto, você quer avaliar o seu produto. Vamos lá. Vou entrar num produto qualquer só para ilustrar aqui. Vou dar um exemplo aqui. Desse blusão aqui. Deixa eu entrar. Muito bem. Então você entra aqui. Você vai rodar para ver as fotos aqui. Estão a ver? Você roda para ver as fotos. Estão a ver? Ver as fotos. Como é que tá? Tem problema de internet aqui. Poxa. Muito bem. Você vai ver as fotos. Muito mais. Estão a ver? Então, muito bem. Então, é de voltar para trás. É descer um pouco para baixo. Então aqui temos a opção de escolher as cores. Estão a ver? As cores disponíveis são essas aqui. Temos essas cores aqui disponíveis. Também tem muitas cores. Estão a ver? Os preços são esses aqui. São esses aqui. 61 rand. Os preços vão aparecer em rand porque nós estamos a usar um endereço sul-africano, uma localização sul-africana. Aqui temos os preços. Aqui temos os tamanhos disponíveis aqui. Estão a ver os tamanhos disponíveis. Muito bem. Então, aqui, atenção, aqui o preço é esse aqui. Nessa cor aqui que temos aqui. Então, aqui às vezes os preços variam por cada cor. Vamos lá tentar ver aqui. Vamos lá escolher a cor preta para vermos o preço. Preste atenção aqui nesse preço aqui. Vamos lá prestar atenção. A cor preta. Para ver, o preço já muda. 59 rand na cor preta. Então, os preços às vezes variam por cor também. Vamos lá, cor a seguir aqui. Cor a seguir aqui, só clicar. Vamos lá clicar para ver qual será o preço. Estão a ver? O preço ainda se mantém nessa cor. Cor a seguir, vamos lá ver. Estão a ver? Os preços mudam agora. Está 146 rand. Estão a ver? Cor a seguir, vamos lá ver. 61. Cor a seguir, vamos lá ver. Só clicar nas cores, estão a ver? 66. Então, os preços, você aqui não se engana, só ver o produto. Aqui você, o produto está 66. Então, você tem que ver as cores também, porque às vezes os preços mudam consoante a cada cor. Estão a ver? Então, para você não cair no erro de levar aquela cor ali, colocar no teu grupo de vendas. Isso aqui está a preço X. Quando você não viu as outras cores, o cliente vai aparecer, eu quero na cor preta. Não tem problema. O preço é isso aí mesmo. Você entrar aqui e ver que a cor preta já é um outro preço diferente, você já fica com prejuízo. Então tem que prestar atenção aos preços antes de postar a sua coisa no seu grupo, se que você quer vender, né? Para aqueles que trabalham com venda de roupa, para você, para que você vai fazer muito dinheiro. Você cria o seu grupo no WhatsApp, você começa aqui a pesquisar as coisas, e vem os preços, publica lá, o cliente vai se interessar, você vai fazer as encomendas aqui e pronto, você ganha o seu dinheiro assim mesmo. Então, muito bem, então tem que prestar atenção. Então, aqui são os tamanhos aqui, pessoal, aqui são os tamanhos. Você vai escolher XS, estão a ver? Então, tem que prestar atenção. Então, escolher que esse aqui apareceu essa informação. Então, a dizer que esse tamanho aqui já está quase esgotado. Então, temos que prestar atenção nisso aí. Às vezes, o tamanho que você quer já não está disponível, está quase esgotado. Então, você tem que ter cuidado. Então, evite comprar
artigos que aparecem essa informação de quase esgotada, para não cair nessa coisa de vocês pagarem depois os produtos não estarem disponíveis. Então, vamos lá avançar no tamanho S. Estão a ver tamanho S, não tem essa informação, está tudo limpo para dizer que ainda tem estoque aqui. Aqui podemos comprar com segurança, porque ainda tem estoque, não tem nenhuma informação de quase esgotado. Estão a ver como está a aparecer aqui no XS. Vamos lá voltar para XS. Vamos lá voltar aqui para tamanho XS. Estão a ver essa informação aqui? Parece que não podemos comprar aqui, não podemos comprar porque está quase esgotado, quase que não tem estoque desse tamanho aqui, então não adianta você comprar. Então, também lembrando que esse estoque aqui varia de cada cor, aqui é só rodar para cada cor, ver se nessa cor aqui temos esse tamanho, não roda por cada cor aqui, porque isso varia também de cada cor. Vamos lá ver na outra cor, vamos lá tentar ver aqui nessa cor aqui para ver. Vamos lá voltar para... Aqui está a ver que nem tem XS nessa cor. Há cores que até tiraram porque já não tem estoque. Estão a ver? Muito bem. Então vamos lá avançar aqui de novo. Então vamos lá. Tamanho S, não tem nenhuma informação. Tamanho M, não tem nenhuma informação. Tem estoque. Estão a ver? Quer dizer que tem estoque. Não tem aquela informação de quase esgotar. L, está a ver? Também está muito bem. Podemos comprar com segurança. Muito bem. XL também não tem nenhum problema, podemos comprar. Basta não aparecer aquela informação do quase esgotado, podemos comprar. Então vamos lá ver aqui. Aqui, XXL também devemos evitar comprar porque já não tem estoque, quase esgotado. É arriscado comprar quase esgotado, então melhor descartar. Veja nas outras cores se temos esse tamanho ou não. Muito bem. Então, vamos lá ver nesse tamanho, nessa cor vermelha aqui. Então, aqui temos também XS. Então, ao escolher também tem que prestar atenção a essas informações que vão aparecer. Estão a ver? Aqui também, nessa cor vermelha, tamanho S, quase esgotado. Então, evitar comprar. Procura outras cores para satisfazer o seu cliente. Vamos lá ver tamanho M. Tamanho M não tem problema, podemos comprar. Tamanho L também, XL também. Então, sucessivamente. Vamos lá ver aqui na outra cor. Vamos lá ver aqui. Então, deixa eu ver aqui no tamanho S, se não tem nenhuma informação. Podemos comprar, não tem problema. Então, é isso aí. Quase todas as cores você vai verificar antes de publicar no teu grupo para ver se os tamanhos estão disponíveis ou não antes de publicar no teu grupo. Você vai assim, verifica. Então, aqui até tem uma informação. Deixa eu ver aqui, quer ver uma coisa. Então, às vezes aqui nos tamanhos você pode ver essa informação aqui. Então, ver essa informação aqui. Quando aparece nos tamanhos, você vê que nesse tamanho XF, XL, só restam 6 peças dessa cor aqui. Estão a ver? Faltam apenas 6, left 6, né? Então só faltam 6, então tem que prestar atenção aqui. Se for a comprar aqui nesse XL, nessa cor aqui, sabe que o seu limite é de 6 peças, só podes comprar até 6, só restam 6, se aparecer essa informação. Está a ver? Então tem que prestar atenção. Aqui, nessas informações, se aparece também, aqui também ao clicar se aparece quase esgotado. Então, se aparece limpo, não está quase esgotado, então você pode comprar sem nenhum problema, se não aparece aquela informação do quase esgotado e tudo mais. Então, só isso aí para você não cair nela. Então, essas aqui são coisas muito importantes que você deve verificar em qualquer produto. Aqui só dei exemplo desses artigos aqui, mas em qualquer coisa, seja auricular, qualquer coisa que você quer comprar, você verifica aqui se nessa cor ainda tem disponível tudo mais. Você vai verificar aqui, logo vão te indicar que essa cor aqui já está quase esgotada tudo mais. Logo vai indicar, você tem que verificar. Então, depois de você verificar isso aí, vamos lá rodar para baixo. Você aqui, estão a ver aqui, já? Aqui são comentários de pessoas que já compraram. Você pode ver se as pessoas que compraram se foram satisfeitas ou não. Você pode entrar, se estão a ver aqui, por exemplo, aqui nesse comentário, você pode entrar, clicar, entra aí. Então, você aproveita e ver as fotos das pessoas que compraram, estão a ver, publicaram as fotos. Então, para ver
estão satisfeitas, vai publicar as fotos, as pessoas que compraram aqui, os clientes publicaram as fotos. Então você pode aproveitar e clicar para ver como é que são as fotos, mais ou menos as fotos reais, né? Não aquelas fotos já editadas. Então você vem, estão a ver, você vai rodar, ver aqui, parece que tem qualidade, estão a ver, aqui dá para perceber que é uma coisa de qualidade, estão a ver o pano assim. Então, antes de comprar, você verifica tudo, só não corre logo, só para comprar, você já viu ali, já quer comprar, tá a ver, verifica tudo, isso aí. Então, depois de verificar, vai voltar para trás, voltar. Então, vamos supor que você já se decidiu que quer comprar isso aí, já quer comprar, então já escolheu o seu tamanho, tamanho S, muito bem, pronto. Tamanho S, não aparece nenhuma informação aqui para dizer que ainda tem estoque, muito bem. Você clica em adicionar ao carrinho, aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Você clica aqui, adicionar ao carrinho. Clica. Pronto, já adicionamos ao carrinho. Depois de adicionar ao carrinho, você pode vir aqui. Pode vir aqui para poder ver aquela coisa que você adicionou no carrinho. Deixa eu ver. Vem aqui no carrinho para você poder ver aquela coisa que você adicionou no carrinho. Então, tá aqui. Aquela coisa que nós adicionamos no carrinho, tá aqui. Então, se você quer aumentar o tamanho aqui, você só comprou, só escolheu uma peça. Se você quer aumentar mais peças, vamos dizer que tem um cliente, tem uns 5 clientes que gostaram da mesma coisa. Você quer comprar essa coisa em muitas quantidades. Você só vir aqui. Você vir aqui, aonde aqui mesmo. Aqui. Você vem aqui, clica. Então você vai rodar, tá vendo? Você roda, escolhe a quantidade aqui. É uma unidade. Aqui, 2 unidades, 3, assim somente você escolhe. Agora vamos para que seus clientes querem esse tipo de artigo aqui, mas em cores diferentes. Como que você vai fazer isso? Você só vir aqui. Você clica aqui. Clicar aqui 2 vezes, rápido. 1, 2. Então pronto, já clicou. Então você vai escolher outro cliente quer isso aqui. Não quer isso aqui, quer isso aqui. Então você vai ver aqui. Nesse aqui de cor preta, muito bem. Então escolhe o tamanho. Vamos ver que ele também quer tamanho S, o tamanho M. Você vai escolher o tamanho, escolhe o tamanho. Até ver tamanho M. Melhor não comprar, quase esgotado. Vamos ver outro tamanho. Vamos ver que quer tamanho S. Tamanho S também. Vem essa informação quase esgotada. Então procura outra coisa. Até ver tamanho L. Vamos ver que quer tamanho L. Então tamanho L está tudo limpo. Você vai ver aqui. Você vai ver aqui já adicionar o carinho de novo. Adicionar o carrinho. Pronto. Depois adiver aí de novo. Vai lá conferir aqui. Venha conferir aqui. Depois. Ai, meu Deus. Venha conferir aqui. Entra para conferir. Então estão a ver. O mesmo artigo já apareceu já em cores diferentes. Porque nós entramos ali para adicionar uma outra cor. Porque você tem uns clientes que querem isso aqui, mas em cores diferentes. Está a ver assim como se faz. Está a ver? Então. Os tamanhos você deverá aqui escolher quase a quantidade, você deverá aqui escolher a quantidade. Sei que há clientes que querem a mesma coisa. Eu só ver aqui escolher a quantidade. Muito bem. Então, aqui o tamanho já vai aparecer aqui tamanho L, aqui tamanho S. Muito bem. É isso aí. Então, mas sempre que tiver dificuldade em adicionar coisas, aqui o carinho é só me contactar. Tipo, eu quero adicionar coisas, não sei como é que se faz. Se você não compreendeu bem o vídeo, é só me contactar, eu vou te instruir. Tenho paciência, passo a passo. Muito bem. Então, muito bem. Então, em cada produto que nós fomos a querer comprar aqui ou a apreciar aqui, temos que seguir esses passos aqui. Você avaliar, não tenha pressa, avalie a quantidade, se está disponível ou não. Varia os preços, porque os preços variam de cada cor. Estão a ver aqui. É o mesmo artigo, mas os preços, estão a ver, aqui é o mesmo artigo, estão a ver, mas os preços são diferentes. Isso por quê? Porque às vezes o mesmo artigo, os preços dependem e variam de cada cor. Cada cor tem seu preço, então você tem que prestar atenção nisso aí. Então você ao publicar o teu grupo tem que prestar atenção nessas coisas, que você pode publicar isso aqui a preços diferentes, porque o preço da compra também é diferente, estão a ver? Muito bem. Então vamos supor que você já adicionou aqui, você pode adicionar até 20 coisas, 100 coisas, dependendo do que você vai querer comprar nesse dia, né? Então vamos supor que você
Já adicionou tudo, isso aqui é o carinho, você já quer comprar, quer já comprar, então como fazer isso aí? Então assista já o nosso quarto vídeo, nesse caso a quarta aula, onde já vou vos ensinar como comprar, já como já efetuar o pagamento para comprar, para o vídeo não ficar muito longo, né? Então vou cortar esse vídeo, então vou gravar um vídeo onde vamos aprender como já fazer o pagamento das coisas, tá bom? Como fazer o pagamento das nossas coisas. Muito bem.